gente! Meu nome é Annelise Vitória e bem-vindos ao novo Conhecendo Jesus. Agora, continuando no mês de agosto, nós vamos estudar sobre a história de Jó. Mas primeiro eu vou ler para vocês Salmos, capítulo 9, versículo 10. Lá está escrito assim: Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Olá pessoal, eu sou a Tádia Jamile. Então, a incrível história de Jó nós vamos ver nesse estudo. A minha filha vai ler Jó do 1 ao 5, depois eu vou continuar. Mas o que aconteceu com Jó? Jó era um homem, já no versículo 1, íntegro, reto, temente Deus e que se desviava do mal. Além disso, ele era muito próspero, muito abençoado, tinha muita coisa para aquela época. A riqueza deles estava na criação, na quantidade de servos, então ele tinha tudo do bom e do melhor. Também tinha filhos, muitos filhos, moças e moços, tinha uma família muito abençoada. Enfim, ele era um dos homens mais ricos, mais prósperos da terra. Vamos ver o que aconteceu na vida dele? Capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandaram convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviara Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Glória a Deus. Então ele ofertava pelos filhos, porque os filhos gostavam de festa, de se reunir para beber, né? Até que, olha só como Satanás é astuto. Olha o que ele fez. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes o seu gado e se tem aumentado na terra? Mas estende tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Daí começou a grande tribulação de Jó, começou as perdas, começou a dar tudo errado na vida dele. Veio lá no versículo 3, já em seguida ali, mas lá no 18, olha o que aconteceu com os filhos. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Os servos só vinham contar as desgraças. Já tinha perdido servos ao fio da espada, ali no 15, e só um tinha escapado para contar a notícia. Já no 14, os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, né? E aconteceu que a fio da espada veio pessoas e acabaram com a criação, roubaram a criação. No 16, estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para trazer a nova. Então, começou a tragédia ali, já no capítulo 1 mesmo. E lá no capítulo 2,
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. No 2, no 8 ao 10, olha só. Além de perdas, perdeu todos os filhos de uma vez só. Isso que Jó fazia oferta, né? Porque ele sentia que os filhos dele não estavam se preocupando com Deus, com as coisas de Deus. Então, ele fazia oferta continuamente pelos filhos, mas mesmo assim ele perdeu. Daí, lá no 2, 8 ao 10, olha só. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu, recebereis o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Glória a Deus. Então, todas as perdas ali não, é só vocês continuarem lendo todo o capítulo 1, descreve tudo. Daí veio a enfermidade, um tipo de câncer que ele raspava a pele com cacos, câncer de pele, né? Que ele raspava a pele dele com cacos de telha. A mulher dele disse: amaldiçoe esse teu Deus e morre. Mas Deus é tão maravilhoso. Claro, o livro de Jó tem 42 capítulos. Vamos lá para o último capítulo. Durante todo os capítulos, conta a história de Jó. No capítulo 9, Jó confessa a justiça de Deus. No 10, Jó pede alívio à sua miséria, né? E Zofar repreende a Jó no 11, Jó defende-se no 12, e vai. Jó continua a sua defesa e fala da brevidade e a miséria da vida humana. Então, vai indo até chegar no 42, que é o que nos interessa. Olha como Deus nos ama, nos quer bem, nos dá uma nova chance de recomeçar, de melhorar e de prosperar, mesmo que nós tenhamos tido perdas. Quantas vezes você já escutou que aquela pessoa perdeu, tentou vários negócios, não deu certo e de repente deu certo? Quantas histórias de sucesso tem assim? Parabéns para as pessoas que continuam tentando, não desistem nunca. Assim foi Jó. E olha que ele perdeu tudo. Mas lá no capítulo 42 diz assim: Jó arrepende-se. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este? Quem que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Coisas para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, e eu perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele começou a conhecer a Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. E olha o que Deus fez. Deus manda os amigos de Jó irem ter com ele. E sabe para quê? Para abençoarem a Jó, para dar ali no 8, no 7 já. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse, aí ele faz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falasses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereceis holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarem, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildad, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus mandou os amigos de Jó para abençoar, e abençoaram, e abençoaram. E Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinham. Lá no 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhes deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou a primeira Gemina, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Abuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, Jó viveu
140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos e até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Viu o que é a pessoa orar, se permanecer firme, continuar um homem. Ele era um homem paciente, ele era um homem que orava, que intercedia pelos outros, que não negou a Deus por mais luta, perda, sofrimento, doença. E Deus abençoou o último estado de Jó muito mais. Deus deu mais do que ele tinha antes. Então, é uma grande lição para nós, como pessoas, para os homens, para as mulheres, para as famílias, buscarem a Deus sempre, não desistirem apesar das perdas, das dores, das dificuldades. E, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus abençoe a tua vida. Aceita Jesus Cristo todo dia como o único e suficiente Salvador. Se você tem Jesus, você tem tudo. E Ele pode mudar toda circunstância, todo sofrimento, toda maldição. Ele pode transformar em bênção na tua vida. E seja como Jó. Seja temente a Deus. Entrega a tua vida a Ele. Tenta se desviar do mal, do pecado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, Ele tem bênçãos para você. Pai, eu coloco essa vida na tua mão agora. A vida dessa família, aqui representada por essa pessoa que assiste, Senhor. Concede a Ele saúde, graça, paz, amor, prosperidade, riquezas, honra, enfim, tudo que essa pessoa está buscando. Se ela foi humilhada, se ela foi envergonhada, se ela sofreu perdas, o Senhor é Deus para reparar, para fazer o bem aqui na terra dos viventes. Então, por isso, nós abençoamos essa vida em nome de Jesus Cristo e profetizamos o melhor de Deus para essa vida, para essa pessoa, para essa alma, e que essa alma sempre se lembre também de fazer o bem para os outros, de abençoar os outros e o próximo, né? Porque é o que Deus mais quer. Que a gente ame a Ele acima de tudo e amemos o próximo como a nós mesmos. Então, que essa vida seja bênção aqui nos últimos tempos. Infelizmente, a gente está vivendo tempos difíceis, né? A gente vê muita coisa ruim, né? Mas enquanto se tiver vida, há esperança e Deus tem bênçãos até o final. Tem promessas maravilhosas. Que você seja ricamente e poderosamente abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Que todos tenham um ótimo dia e uma abençoada semana. Beijo no coração e Tchau. tchau.